Pessoas, o vídeo anterior deu uma cortada no final depois que eu publiquei aqui no YouTube, eu percebi, mas não tem problema, eu não consegui dar despedir de vocês, mas voltamos aqui no terceiro vídeo dessa semana, dessa primeira semana, que vai continuar sobre o assunto de conservação. Atenção, agora você vai aí pegar a sua postura do ângulo e nós vamos continuar na página 271, correto? Essa página aqui. E nós vamos trabalhar com essa página. E atenção, vai ser a primeira atividade para casa que eu vou corrigir, né? Na semana que vem, ou nessa semana, dependendo da solicitação da nossa coordenação, ok? Do Colégio Nacional Sistema Ângulo de Ensino. Bom, aí fica a pergunta: ah, professor, você falou sobre data de validade, você falou sobre conservação dos alimentos, e aí, por que a gente precisa fazer tudo isso, né? Eu disse no vídeo anterior que nós precisamos ter atenção a esses detalhes, porque isso, se nós não seguimos à risca a maneira de conservar e analisar a data de validade, isso poderá trazer coisas ruins, né, para nossa saúde, ok? Porque você não vai comer um alimento vencido e você também não vai se alimentar, comer, né? Um alimento que você não conservou direito, ok? Isso que você não colocou na geladeira direito, ou se necessário no freezer. Isso gera problemas de saúde se nós não tivermos atenção com isso. Certo? Então, aqui na página 271, a gente tem o título Por que os alimentos estragam. Então, ok, a gente precisa entender isso. Por que esse alimento estraga? Se eu deixo ele fora da geladeira, tem algo ou alguma coisa que vai fazer com que esse alimento estrague, esse alimento deteriore, esse alimento mude a sua aparência, fique com uma aparência estranha, uma aparência esquisita, mas tem alguma coisa por trás disso. Tem alguma coisa que faz com que esses alimentos estragam. E sabe o que é, pessoal? São as conhecidas bactérias e os colegas delas também chamados fungos. Então são os conhecidos fungos e bactérias que estragam e modificam a forma, deixam os alimentos com essa aparência ruim. Então por isso da gente ter sempre atenção na data de validade e na questão da conservação, porque a conservação adequada dos alimentos evita com que o alimento tenha então contato, ou seja, contaminado com fungos e bactérias. Como assim, professor? Contaminado? Sim, contaminado. Os fungos e bactérias estão no ar, estão aqui no ar atmosférico, no ar da nossa casa, da cozinha. Então, se nós deixarmos os alimentos expostos de qualquer jeito, de qualquer maneira, esses fungos e bactérias podem entrar em contato mesmo, cair sobre esses alimentos e estragar esse alimento, deteriorar, fazendo com que mude a aparência do alimento, fique uma aparência estranha, uma aparência mesmo, que nós podemos dizer assim, esquisita, estranha, ok? Então, nesse momento você precisa saber que a conservação, quarto ano, do alimento, ela tem que ser feita de forma correta, porque senão o alimento vai, então, perder, vai se deteriorar, vai estragar, porque os fungos e bactérias atuam ali naquele alimento, ok? Vão cair ali, vão começar a se multiplicar, ok? A se multiplicar e vão atrapalhar ali o alimento, ok? Certo, gente? Então aqui nessa imagem você pode verificar isso. Tá vendo que a gente tem aqui esse pão, por exemplo, que ele está com essa aparência aqui, esse que a gente chama de popularmente mofo. Isso aqui foi porque a conservação não foi adequada, ou o prazo de validade do alimento venceu, e começou então a ter essa proliferação aqui de fungos e bactérias, ok? Certo?
Então, inicialmente, é isso que você precisa saber, que são os alimentos estragam por conta da ação de fungos e bactérias, certo? Então, ok. Resumindo, alimentos mal conservados vão ter, então, ali fungos e bactérias vão entrar em contato com ele, em contato, e vão começar a estragar. Só porque a gente usa a palavra deteriorar, que significa a mesma coisa que estragar o alimento, ok? Estragar é popularmente a gente fala, mas você, como aluno de ciências, vai usar a palavra deteriorar. Então, grave essa palavra aí. Fungos e bactérias deterioram, estragam o alimento. Segundo ponto que você vai anotar aí também no seu caderno: proliferação é o mesmo que multiplicação. Significa dizer que a bactéria vai aumentar a sua quantidade. O número de bactérias vai espalhar pelo alimento aonde ela caiu. Isso significa proliferação, aumento da quantidade, então, de bactérias naquele alimento. Ok? Certo? Beleza, pessoal. E aí, a gente fica pensando, professor, mas por que que a bactéria, por que que o fungo consegue, então, eh, deteriorar o alimento? Por que que ela consegue fazer isso, professor João Paulo? Simplesmente, pessoal, porque elas produzem substâncias que são chamadas de toxinas. Grave aí também no seu caderno agora essa palavra toxina, com X, tá? Quando elas caem nos alimentos, as bactérias e os fungos, elas liberam, elas colocam para fora estas substâncias chamadas toxinas. E essas toxinas são responsáveis por destruir o alimento que foi mal conservado ou que a sua data de validade foi vencida. Certo, pessoal? Então, informações básicas. Primeiro, por que os alimentos estragam, né? Porque eles têm contato com fungos e bactérias, caem sobre ele. É esta a explicação, ok? Depois, quando o alimento, né, cai sobre ele, um fungo ou uma bactéria, vai aumentar a quantidade dessas bactérias e fungos no alimento. A gente chama isso de proliferação. Guarde isso. Segundo ponto, deteriorar significa estragar. E por último, revisando a nossa aula, por que as bactérias e fungos conseguem destruir o alimento? Porque elas liberam, elas jogam para fora, jogam ali no alimento substâncias chamadas toxinas, e são elas responsáveis por destruir esse alimento, ok? Então, grave esses pontos que eu estou falando aí no seu caderno de anotação, estude e qualquer dúvida você pode me procurar para responder, né, as suas dúvidas durante a semana, ok? Pessoas, então vocês vão fazer agora a correção do exercício. A correção não, vocês vão fazer o exercício da página 272, que será corrigido por mim, ok? Façam aí a correção, façam esses exercícios e nós vamos corrigir na próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês, estudem, estaremos aqui para sanar qualquer dúvida de vocês. Um abração.